Kill Bill não é apenas um filme dividido em duas partes. Pra mim, ele é uma das obras mais pessoais e estilisticamente ousadas de Quentin Tarantino. Aqui, Tarantino não está só contando uma história de vingança, ele está fazendo uma carta de amor ao cinema de artes marciais, aos filmes de samurai, aos westerns e, ao mesmo tempo, construindo um universo próprio, cheio de personagens icônicos, diálogos afiados e cenas que só poderiam existir na mente dele. Kill Bill, volume 1 e volume 2, funcionam como duas metades de uma mesma alma. O primeiro é mais explosivo, estilizado, violento, quase operístico. O segundo é mais introspectivo, denso, melancólico e filosófico. Juntos eles formam uma jornada completa sobre violência, identidade, escolhas e principalmente liberdade. Mais do que acompanhar a vingança da noiva, Kill Bill nos convida a refletir sobre quem ela é, quem ela foi moldada para ser e o que realmente significa se libertar de um passado construído à base de sangue. E é por isso que nesse vídeo eu quero falar sobre os dois filmes, sobre como Tarantino constrói esse universo e por que Kill Bill é muito mais profundo do que parece à primeira vista. Quando pensamos na filmografia do Tarantino, é impossível não lembrar dos diálogos longos, das referências pop, da violência estilizada, mas em Kill Bill tudo isso é levado a outro nível. Aqui cada escolha estética, cada enquadramento e cada luta fazem parte de um mosaico cuidadosamente pensada. Tarantino não faz apenas cenas legais, ele constrói momentos icônicos. A própria estrutura fragmentada da narrativa que pula no tempo reforça essa sensação de que estamos montando um quebra-cabeça emocional junto com a protagonista. Não é só sobre quem ela é, não é só sobre quem ela vai matar depois, mas é sobre entender o que cada confronto representa na jornada dela. E, desde o início, fica claro que o Bill não é uma história de vingança simples, é uma história sobre identidade. Antes de mergulhar na estética, nos temas e nos personagens, vale contextualizar rapidamente o que é Kill Bill e qual é o ponto de partida dessa história. Kill Bill acompanha a jornada de Beatrix Kiddo, conhecida como a Noiva, que é uma assassina profissional que fazia parte do esquadrão de assassinos tríburas mortais, liderados por Bill. No dia do seu casamento, tentando abandonar aquela vida e começar de novo, Beatrix é brutalmente atacada por Bill e pelos outros membros do grupo. Ela é baleada na cabeça, entra em coma e perde tudo, inclusive o futuro que ela acreditava que poderia ter. Anos depois, Beatrix acorda do coma movida por uma única coisa: vingança. Ela cria uma lista com os nomes daqueles que participaram do massacre e passa a caçá-los um por um. O volume 1 foca mais nessa jornada direta da vingança, na fúria e na ação estilizada e no impacto imediato. Já o volume 2 aprofunda o passado da noiva, sua relação com Bill, seu treinamento e os dilemas morais por trás de tudo isso. No fundo, que o Bill não é apenas sobre matar pessoas que a traíram, é sobre essa mulher confrontando a vida que tentou abandonar e encarando quem ela foi moldada para ser e, no fim, decidindo à força qual será o seu destino final. Tarantino sempre foi um diretor que fala através do cinema. Que o Bill isso fica escancarado. Ele mistura gêneros sem pedir permissão aqui. Artes marciais, orientais, shambara, japonês, western, spaghetti, anime, tudo isso coexistindo de forma natural nesses filmes. O volume 1 é quase um espetáculo sensorial. A ação é estilizada, exagerada, violenta de propósito. A luta contra os Crazy 88, por exemplo, não busca realismo. Ela busca impacto, ritmo, coreografia e identidade visual. É dança, é brutalidade, é basicamente um quadrinho ganhando vida. Cada golpe é pensado como parte de uma composição maior. Ah, tá, pô. Já o volume 2 desacelera, ele troca essa explosão pela contemplação. Aqui o Tarantino deixa os personagens respirarem, conversarem, se revelarem, e é aqui onde os diálogos ganham ainda mais peso e onde a história realmente se aprofunda. Essa divisão não é aleatória, ela reflete o estado emocional da própria noiva. No início, movida puramente pela raiva e depois confrontada pela reflexão, pelo passado e pelas consequências de quem ela sempre foi na história. Uma das coisas que eu mais amo em Kill Bill são as cenas de ação. Elas não existem aqui apenas para serem bonitas ou violentas. Elas dizem algo sobre os personagens. Cada luta da noiva tem uma identidade própria. O confronto, por exemplo, com a Vernita Green é cru, é rápido, quase que desconfortável, interrompido por uma vida doméstica falsa. Já a luta contra o Ren Ishii é estilizada, solene, quase um ritual, quase um combate entre dois samurais. A neve, o silêncio e a trilha sonora tudo contribui para transformar aquele momento em algo mítico.
A luta contra a Vernita é muito legal. Eu gosto muito desse estilo de luta mais urbano, onde o cenário é usado bastante, com parte dele sendo destruído na luta. A luta contra o Oren é mais semelhante àqueles filmes de samurai clássicos mesmo, sendo um duelo mais calmo e técnico, onde quem vence ali é no detalhe do golpe e na precisão. Muito bem feito, inclusive, com uma trilha sonora incrível, diga-se de passagem. Tarantino entende que a ação também é narrativa, a coreografia conta a história. A forma como a noiva luta, apanha, se levanta e continua diz muito sobre quem ela é. Alguém que foi treinada para matar, mas que agora usa essas habilidades como meio para um fim muito específico. E mesmo quando a violência é exagerada, ela nunca é vazia. Ela sempre carrega peso emocional. Kill Bill cria um universo onde assassinos não são apenas vilões genéricos, são indivíduos com história, personalidade e conflitos próprios. Cada membro do esquadrão de assassinos Víbora Mortal é interessante à sua própria maneira. Orenchi carrega uma tragédia que a moldou desde a infância. Ellie Driver é puro ressentimento e inveja, uma personagem movida por orgulho ferido. Bud é o retrato do fracasso, alguém que abandonou aquela vida, mas nunca conseguiu realmente escapar dela. Quando falamos desse esquadrão de assassinos, o que torna esse grupo tão interessante é que nenhum deles é apenas um obstáculo genérico no caminho da noiva. Cada membro representa uma faceta diferente nesse mundo violento do qual ela tentou escapar. Porém, Ish, por exemplo, é talvez a mais trágica. Desde criança, ela foi moldada pela violência. Ela cresce em um ambiente onde matar não é escolha, é sobrevivência. Sua ação ao poder no submundo japonês é construído com dor, disciplina e sangue. Quando a noiva a enfrenta, não parece apenas um duelo físico, mas o confronto de duas mulheres que foram criadas por esse mesmo sistema brutal. Vernita Green representa outra possibilidade. Alguém que tentou abandonar aquela vida, antes mesmo da própria noiva. Ela constrói uma fachada de normalidade, com marido e inclusive filha. Mas o passado ainda a persegue. E o confronto entre as duas é desconfortável justamente por isso. Basicamente, ela invade um espaço doméstico, a noiva no caso, lembrando que não existe fuga perfeita daquele mundo. A cena deixa claro que a violência sempre cobra seu preço, inclusive das pessoas ao redor. Ellie Driver é talvez a mais curada emocionalmente. Movida por inveja, orgulho e ressentimento, Ellie não tem nenhum código moral verdadeiro. Ela é a personificação do ego ferido, alguém que quer provar que é superior, que merece mais reconhecimento. Sua rivalidade com Beatrix e até com o Pai Mei revela o quão tóxica ela é, disposta a qualquer coisa para se sentir acima dos outros. Bud é talvez de todos os membros da Víbora Mortal o mais pragmático, talvez o mais consciente do tipo de pessoa que ele se tornou. Enquanto os outros ainda se apoiam em estilo, poder, orgulho ou glamour, Bud abandona tudo isso. Ele não romantiza a violência, nem a vida de assassino. Ele só entende como ela funciona. Isso fica claro no confronto com a noiva. Diferente dos outros, Bud é o único que realmente chega muito perto de matá-la, de forma direta e extremamente prática. Não há duelo aqui, não há coreografia, não há honra. Ele simplesmente espera, usa uma escopeta de cano duplo, atira nela à distância e a neutraliza sem precisar entrar em combate corpo a corpo. Em seguida faz algo ainda mais cruel e simbólico, enterra a Beatrix viva. Inclusive é interessante como mesmo assim ele ainda enterra com uma lanterna, como se ele estivesse dando mais uma chance dela conseguir escapar da morte novamente. Mas o que realmente diferencia Bud dos outros, na minha opinião, é a espécie de remorso que ele sente. Ele é o único que demonstra culpa genuína pelo que aconteceu no passado. Em um dos momentos mais importantes do volume 2, ele diz justamente ao próprio Bill, sem cinismo, sem sarcasmo, que aquela mulher merece se vingar. E isso se reflete na forma como ele vive. Diferente de Oren, que se tornou uma líder poderosa, ou de Ellie, que ainda busca status e reconhecimento, Bud se afasta completamente do luxo e da vida fácil. Ele mora em um trailer, trabalha como segurança de boate e parece existir em um estado constante de autodepreciação. É quase como se aquela vida miserável fosse uma forma de autopunição, um jeito de pagar todos os dias pelo que ele foi, pelo que ele fez no passado. Enfim, Bud não morre por vingança da noiva, mas por sua própria ganância. Ao abaixar a guarda diante de Ellie Driver, seduzido pelo dinheiro e pelo que ele representa, ele comete seu último erro e a Mamba Negra, escondida na maleta, sela seu destino final. E no centro de tudo isso está a noiva, Beatrix Kido, uma mulher que tentou abandonar esse mundo, mas que foi brutalmente puxada de volta. O interessante é que Tarantino nunca tenta absolver completamente esses personagens. Eles são assassinos, pessoas perigosas, mas também são humanos, cheios de contradições e coisas do tipo. Esse universo não romantiza totalmente a violência. Ele observa, estiliza muito, inclusive, mas também mostra as suas consequências. E é aqui que chegamos em Bill.
Bill é um dos vilões mais fascinantes do cinema justamente porque ele não se vê como um vilão. Ele se vê como uma espécie de mentor, como um amante, como alguém que sabe o que é melhor para os outros. Ele é o tipo de vilão manipulador que usa mais do charme, do sentimento de admiração como arma, como vemos usando com a maioria das personagens femininas dos dois filmes. Bill é um manipulador, um homem que ama, destruindo o objeto de seu afeto. É meio contraditório mesmo. Ele é um colecionador de pessoas talentosas e perigosas, moldando-as à sua imagem, puxando os fios como um verdadeiro mestre de marionetes. Com Beatrix, isso é ainda mais forte. Ele não aceita que ela tenha escolhido outro caminho. Para Bill, a noiva tentar ser alguém diferente, como por exemplo uma mãe, uma mulher comum, é uma traição àquilo que ele acredita ser a verdadeira natureza dela. Enquanto Bill está vivo, Beatrix nunca será realmente livre, porque ele sempre tentará controlá-la, redefini-la, trazê-la de volta para o papel que ele escolheu para ela anteriormente. E o diálogo final entre Bill e a noiva é o coração temático de Kill Bill. É ali que Tarantino deixa de lado a espada e coloca a filosofia em primeiro plano. Bill argumenta que Beatrix é, em essência, uma assassina. Tentar viver como algo diferente é uma mentira. E muitos críticos, e o próprio Tarantino em entrevistas ao longo dos anos, no caso, sugerem que Bill está certo sobre essa natureza dela, mas errado sobre o destino dela. E tudo isso é mostrado naquele diálogo icônico de Bill, onde ele fala seu monólogo sobre o alter ego do Superman, tentando dizer que a persona de Clark Kent é, na verdade, uma crítica dele à raça humana, e como que ele nos enxerga. E que justamente a noiva seria como o Superman, nesse caso, tentando viver uma vida que não pertence a ela, fingindo ser apenas uma pessoa normal, enquanto que no fundo ela nunca deixará de ser uma assassina. Assim como ele mesmo enxerga o Superman fingindo ser Clark e acredita que Beatrix nunca deixará essa sua verdadeira natureza. E provavelmente, realmente, ela nunca deixará de ser uma assassina. As habilidades, o instinto, tudo isso provavelmente sempre estará lá com ela. Mas a escolha de não exercer mais essa função é o que define quem ela é agora. A paz da Beatrix não vem da negação de quem ela foi, mas do encerramento de um ciclo. Ao matar Bill, ela não está apenas se vingando, ela está matando o seu passado. Está cortando o último fio que a mantinha presa àquela vida. A morte de Bill é a única forma de liberdade real. Não porque só ele merecesse morrer, mas porque enquanto ele existisse, ele continuaria tentando a controlar a narrativa da vida dela. E o desfecho final desse embate é simplesmente incrível. Com Beatrix usando a técnica secreta de Pai Mei, que nem mesmo Bill havia sido ensinada, mostrando como até nisso ela o superou. E com isso, finalmente o derrotando e o matando. Aquela cena incrível dele dando 5 passos e logo após morrendo, que inclusive já tinha sido dita pra nós antes mesmo de como que era esse funcionamento dessa técnica. Simplesmente incrível, Tarantino. Parabéns. Pai Mei te ensinou a técnica dos 5 pontos que explodem o coração? É claro que sim. Como estou? Você parece pronto. Kill Bill é muito mais do que um filme de vingança estiloso. É uma obra sobre identidade, escolha e libertação. Tarantino usa violência, ação e diálogos marcantes para contar uma história profundamente humana. Beatrix Kiddo não encontra paz ao se tornar alguém que nunca foi. Ela encontra paz ao aceitar quem ela é e mesmo assim escolher um caminho diferente. Kill Bill nos mostra que não somos definidos apenas pela nossa natureza ou pelo nosso passado, mas pelas escolhas que fazemos depois de encará-los de frente. E é isso que torna essa obra tão poderosa, tão memorável e tão única dentro do cinema moderno. No fim, Kill Bill não é sobre matar pessoas, olha que ironia, é sobre matar ciclos e sobre finalmente ser livre. Bom, no geral, esse é o vídeo. Se vocês gostarem, deixem um like, comentem alguma coisa aqui e se inscrevam, por favor. No geral, um abraço, rapaziada, e até o próximo vídeo. Falou!